Olá, olá! Bem-vinda ao webinar 3 passos para libertares a dependência e criares finalmente o teu negócio de alma rentável. É verdade, esta foi a maior dor das mães empreendedoras que eu pude testemunhar quando lancei o Main Summit, a Expo Main Summit e mais especificamente na Expo, eu contactei com negócios de mulheres empreendedoras no mais profundo daquilo que é um negócio, que muitas vezes é a parte financeira, as contas, a estrutura por trás de tudo o que nós vemos brilhar cá fora. Mas por dentro há uma estrutura que precisa de ser sustentada. E realmente muita dessa sustentação não vem da própria mulher empreendedora. E isto foi aterrador, ao mesmo tempo que libertador, porque tudo aquilo que nos assusta é onde está o nosso potencial de evolução e eu decidi, este vai ser o tópico que nós vamos trabalhar, isto vai ser a dor, o problema que nós vamos resolver na vida das mulheres mães empreendedoras. E sabes porquê? Porque eu tinha pessoas na minha equipa a separarem-se dos maridos e o dinheiro era uma questão. Então, quando nós falamos de não ser uma mulher independente é uma coisa, financeiramente independente, mas quando falamos de ser mãe e não ser financeiramente independente, muitas vezes isso prende-nos ainda mais a relações, porque temos de garantir também toda a estabilidade dos nossos filhos e como assim nós vamos ser mães solteiras? Ou como assim é que eu me posso separar se não sou financeiramente independente? E nem estou a falar só nos casos de separação, mas realmente ser livre na relação. E nós somos livres quando não dependemos. Ou podemos ser livres na dependência se isso é a nossa vontade, se isso é a nossa escolha, se isso é aquilo que faz sentido para nós naquele momento, aquilo que liberta a família também para trazer o dinheiro, outro trazer o tempo para os filhos, por exemplo, e se isso é o teu sonho, então parabéns se o estás a viver. É incrível nós podermos manifestar os nossos sonhos e alinharmos com as pessoas certas para os fazer acontecer. A questão é quando a mulher não quer estar nessa situação e vê-se pelas circunstâncias que criou à sua volta, obrigada ou forçada ou sente-se incapaz, e aqui é um ponto muito importante, que é, eu nem queria estar nesta situação, mas eu não sei como sair disto, ou eu não me sinto capaz de sair disto, eu não sei como, eu não me sinto essa pessoa capaz de dar esse salto. Então, é para ti que eu estou a falar, que estás neste ponto de criar o teu negócio de alma, de reconheceres o que é a tua missão, de alinhares a tua vida pessoal e profissional nestas tuas diferentes facetas, mas ao mesmo tempo complementares, porque a maternidade é uma expansão na carreira, como nós dizemos sempre, e tudo aquilo que nós trabalhamos internamente é o maior presente que podemos dar aos outros. Então, o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso autoconhecimento, quem nós somos dentro de casa, é o cerne do sucesso, é o cerne, é a raiz que vai poder prosperar e transbordar cá para fora. Então, este é um ponto muito importante, que é reconhecer o que é que tu criaste para ti agora e o que é que tu queres transformar. Então, se a dependência emocional, financeira, porque a dependência financeira nunca é sobre dinheiro ou nunca é só sobre dinheiro e tem uma raiz muito mais profunda. O dinheiro é a ponta do iceberg, é o número na prática, é o resultado real de algo que está a acontecer inconscientemente dentro de nós e nós muitas vezes não temos essa percepção. Então sentimos-nos incapazes, sentimos-nos perdidas, não sabemos como e sentimos que precisamos ou de abdicar do nosso sonho para sermos financeiramente independentes ou ficar realmente a viver o nosso sonho, mas dependentes de algo externo, nomeadamente a estrutura masculina, o marido, uma estrutura financeira que nos suporte para além do nosso trabalho, porque neste momento estamos a desenvolver um negócio, mas que ainda não é financeiramente sustentável. Mas para lá caminhamos, estás no sítio certo, se sabes que és empreendedora, és empresária, tens uma visão,
tens uma missão, estás a criar um movimento e isso precisa de te enriquecer, porque isso é o que torna a relação saudável. Se tu não estás a crescer numa relação, essa relação não está a ser saudável para ti, quer seja com pessoas, quer seja com o teu negócio, quer seja com o teu trabalho. Então tu precisas estar a crescer nessa relação com o teu negócio e isso reflete-se no quanto ele te sustenta, no bolo de dinheiro, na estrutura financeira que ele te dá a cada novo mês. Então, vamos olhar muito a fundo a este ponto de percebermos que o dinheiro é a ponta do iceberg. A dependência financeira e mais a dependência financeira do homem é algo histórico, é algo que fala de algo muito profundo dentro de nós que nós agora vamos destapar, vamos ter consciência, vamos perceber o que é que está a acontecer dentro de nós, vamos perceber onde é que estão os nossos pontos cegos, que isto é fundamental, que é se eu tenho uma visão, mas se eu ainda não estou a viver aquilo que eu visualizo para mim, é porque estão uma série de pontos cegos à minha frente que eu não consigo vê-los e por isso não consigo resolvê-los. É como se eu só pudesse resolver o problema que eu tenho consciência que existe. Se eu não tenho consciência que existe aquele problema, e muitas vezes nós achamos que é um problema financeiro, porque é difícil empreender em Portugal, porque estamos no primeiro ano de negócio, porque somos mães e temos muito mais tempo alocado à família do que ao trabalho, porque assim o escolhemos também eventualmente, e tudo isso está certo e tudo isso pode até ser realmente uma realidade, passo aqui o pleonasmo, mas nós podemos fazer dessa realidade o adubo para a criação dos nossos sonhos. Então, sim, nós estamos em Portugal e vamos empreender em Portugal e isso ainda vai ser mais notável, mais visionário, mais empreendedor. Então, nós vamos ser mães e somos mães a empreender. Então, isso ainda é mais disruptivo, isso ainda é mais transformador daquelas crenças limitantes que nos dizem que se és mãe já não podes ser mulher a seguir, ou vais perder a tua liberdade no trabalho, nas relações, na relação contigo própria, que vais ficar em desvantagem na carreira, que vais ficar financeiramente dependente e eventualmente nós acreditamos nisso e por isso é que voltamos lá. Quantas de vocês foram financeiramente independentes antes da maternidade e a maternidade colocou-vos numa transformação tal que quer mudar a carreira, mas ao mesmo tempo estou-me a ver dependente financeiramente de um homem e maravilhoso se tenho o apoio dele, mas ainda mais maravilhoso se eu quero ir mais além disso e ter o apoio dele e ter o meu próprio apoio de mim para mim, porque eu também me sustento, porque eu também invisto no meu negócio, porque eu também me consigo dar a mim própria, não é? E aqui está um ponto muito importante que é esta estrutura masculina e feminina dentro de nós. Ter mãe e pai dentro de nós e conseguirmos ativar essas energias quando necessárias, o nosso lado feminino, o nosso lado masculino e não se esqueçam, o nosso negócio, quando está a ser criado, quando está a ser gerado por nós, ele ainda é o nosso filho bebê, então ele precisa de mãe e pai. E mãe e pai somos nós. Principalmente se vocês não têm equipa, se não têm sócias no vosso negócio, vocês são a família do vosso negócio, vocês são a mãe e o pai, então precisam ter a energia feminina, a energia masculina, a estrutura masculina, a intuição feminina, para que realmente o vosso negócio possa crescer com a vida da mãe e o mundo do pai, não é? Com aquele lugar de ir para a vida que a mãe dá e de ir para o mundo com a força que o pai também nos traz. Então, não se esqueçam que vocês são a mãe e o pai do vosso negócio, são vocês que estão a dar vida, foi algo que partiu de vocês. E isso é mágico, isso é muito visionário e muito necessário. Acima de tudo, é reconhecer que o teu trabalho é necessário e ele vai morrer se ele não te servir. Então, o teu negócio tem os dias contados, ou tem os anos contados, ou quanto tempo tu quiseres
andar a procrastinar o crescimento do teu negócio ao ponto de ele te enriquecer, porque é para isso que nós criamos um negócio, é para isso que nós criamos uma empresa, é para ajudar pessoas e é para enriquecermos, porque a riqueza é a forma de nós crescermos. Como é que nós vamos aprender mais, estar nos ambientes certos, ir às formações certas, proporcionar tudo aquilo que nós precisamos nesse ambiente próspero. Então, a pobreza nunca serviu ninguém. A riqueza, sim. Então, nós estamos aqui para enriquecer com o nosso negócio. E às vezes é muito difícil pensar sobre isso quando nós dizemos, mas isto é o que eu amo fazer, mas isto é a minha devoção. E por isso mesmo é que ele te deve servir a ti também, ser uma relação mútua. Apesar de nós estarmos a criar os nossos negócios, nós não vamos manter esta relação assimétrica para sempre, de dar, 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 dar. Isso é uma relação entre um adulto e uma criança. Entre um adulto e uma criança é uma relação assimétrica. O adulto dá, a criança recebe. A mãe e o pai dão, o filho ou a filha recebe. Então, no momento embrionário do teu negócio, sim, tu podes sentir-te a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, mas com a visão de que isso é um momento, não é a relação em si. Isso é o momento porque estás a gerar, porque estás a colocar no mundo, porque estás a nutrir em profundidade para que ele possa vir ao mundo e então começar a andar por si. E sim, nós temos de ter esta visão de que, ainda que o nosso negócio possa ser um bebê, nós temos de lhe dar espaço para que ele comece a gatinhar, para que ele comece a trepar, para que ele comece a crescer, e isso parte da maturidade que nós temos enquanto mães, enquanto criadoras, enquanto CEOs, enquanto empreendedoras e empresárias. Então, a realidade pode ainda não ser a tua, mas a visão já tem de estar dentro de ti, de que o negócio pode estar a requerer muito, muito, muito da tua parte, mas em algum momento esta relação assimétrica vai tornar-se simétrica, porque precisa de haver este equilíbrio entre dar e receber. Está a fazer sentido para ti? Anota tudo aquilo que tiver a surgir como insight. E vamos aos 3 passos. Se já percebeste que o teu negócio é necessário no mundo, que enriqueceres com o teu negócio é a garantia da longevidade do mesmo, então estás pronta para seguir para os próximos 3 passos que eu te vou dar, que vamos mergulhar para nos libertarmos da dependência emocional, financeira, todo o espectro de dependência. Como já falámos, a financeira é só algo mais superficial de algo mais profundo, de uma dependência emocional mais profunda, de uma descrença em ti, de uma identificação com coisas que podem eventualmente até ser históricas, mas já não ser a tua realidade hoje. Então vamos dissolver, vamos mergulhar e vamos criar, porque isso é o lugar das mulheres empreendedoras. Aqui. Primeiro passo ou primeiro pilar para te libertares da dependência e criares finalmente o teu negócio rentável. Negócio de alma. Estamos sempre a falar de empreender de dentro para fora e é isso que nos move. Então, este primeiro pilar é a tua história. Tudo começa da tua história. Então, aquilo que tu consideras na tua história que foi um desvio, que foi uma enorme perda, que foi um enorme desafio, que foi um enorme luto na tua vida, que foi tudo aquilo que é potencialmente traumático tem um potencial de transformação imenso. Mas passar do trauma ao alimento da vida, porque no fundo o trauma é um alimento da vida, o trauma gera esse movimento de reparação, gera esse movimento de evolução, essa morte é realmente o adubo da vida, é o portal do renascimento e da evolução. Não é para passarmos por eles sozinhos, porque isso é uma retraumatização. Então, nós vamos agora reconhecer o ambiente certo, a comunidade certa, e estás no momento certo e com a comunidade certa para fazeres este passo de passar do trauma, não à retraumatização, mas à transformação em adubo. Aquilo que tu consideras como foi
A história mais desafiante que tu viveste é onde está um potencial imenso de deixares o teu legado, das pessoas se inspirarem contigo, de aprenderem contigo e de fazerem diferente a partir do teu exemplo. Então, a tua história é o teu primeiro pilar, é o teu primeiro passo. O primeiro passo de uma mãe e de uma mulher empreendedora é olhar para a sua história. E por isso é que nós incluímos a maternidade, porque muitas vezes o parto que nós tivemos, a chegada dos filhos, as condições ou as circunstâncias que vivemos com os nossos filhos, tudo isto é um enorme adubo para a nossa vida. Por isso é que a maternidade é uma expansão pessoal e, consequentemente, uma expansão profissional. Porque se nós expandimos como pessoas, não tem como não expandirmos como profissionais, porque o profissional, a profissional que eu sou neste caso, está diretamente ligada com a pessoa que eu sou. E até onde eu levo as minhas clientes é até onde eu fui como pessoa. Não tem como nós levarmos alguém a sítios que nós ainda não fomos. Então, o teu desenvolvimento pessoal é proporcional ao teu crescimento profissional também. Então, a maternidade, sem dúvida, que é uma expansão pessoal e profissional quando tu, a partir daí, decides empreender, decides servir outras mães, outras mulheres e tu falas essa língua da expansão pessoal porque a viveste com a maternidade. E com outros momentos transformadores da tua vida, mas especificamente a maternidade é aqui algo que todas temos em comum. Então, a tua história. E a nossa história é onde começa a nossa vergonha, onde começa o nosso medo de não sermos aceitos pela nossa história, onde começa o nosso medo de sermos julgados por aquilo que vivemos e nós começamos a esconder-nos. E esta foi a minha história também. Eu perdi a minha mãe aos meus 5 anos de idade e eu tive toda a minha adolescência a tentar esconder isso de toda a gente que me conhecesse. Eu fingia, eu mentia, eu fugia para não ter de falar desse assunto. Eu tinha uma vergonha profunda de ter perdido a minha mãe aos meus 5 anos e não ser igual à esmagadora maioria das crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos e por aí fora que falavam da mãe como quem fala da coisa mais importante e natural da vida. Mas para mim era uma grande lacuna. Era ok, eu nem sequer reconheci esse lugar de dizer mãe ou de chamar mãe. Eu não tinha memórias disso na minha vida. Então era algo muito constrangedor para mim. A mãe, falar-se da mãe, perguntarem pela minha mãe, falarem da mãe. Então isso era profundamente transformador e eu tinha uma vergonha imensa até à faculdade. E nos meus primeiros anos de faculdade eu ainda tinha medo que me perguntassem pela minha mãe. Então imaginem ao ponto que isto se arrastou na minha vida. Até que aos meus 20 anos eu percebi: eu não posso continuar assim. Há uma ferida profunda em mim que está a bloquear o meu crescimento, que está a bloquear a minha liberdade nas minhas relações. Então foi aí que eu comecei a mergulhar nos ciclos de mulheres, foi aí que eu comecei a ouvir falar da ferida materna, de curar a relação com os pais, de curar a relação com a mãe, do luto dos pais em vida, muitas vezes, que é aquilo que nos permite também um processo de adultização e um processo de individuação, é cortarmos esse cordão umbilical com mãe e com pai. Mas que é muito difícil, às vezes, quando as feridas ainda nos prendem a momentos que precisamos de voltar lá para olharmos e não deixarmos que eles se arrastem na nossa vida como pendências emocionais que estão aqui para ser olhadas e transformadas em, ou seja, estão aqui e até serem transformadas são carências, são feridas abertas, tapadas, mas abertas lá por baixo. Então, isso vai se manifestar no exterior e nós precisamos estar muito atentas àquilo que é a nossa história, àquilo que foi a nossa transformação. E aqui convido mesmo a fazer essa reflexão, fazeres uma linha do tempo e, desde o teu nascimento ao teu momento atual, quais foram esses marcos importantes na tua vida? Quando é que tu sentiste a desviar-te do caminho? Quando é que tu sentiste momentos de ruptura? Não é? Quando é que tu sentiste que foi uma perda, que foi um trauma, que foi às vezes a mais simples situação numa criança e na imaturidade de uma criança pode gerar uma ferida emocional e que nos acompanha até à vida adulta, se não vamos lá ser adultos para essa criança que viveu aquilo, ou se essa criança não teve realmente nenhum adulto para ajudá-la a integrar aquilo que ela viveu e a dar-lhe uma maturidade que ela não tinha por si só, não é? Então, a tua história é o teu
primeiro pilar e a base de tudo. E muitas vezes é aqui que nós temos as maiores vergonhas, é aqui que nós nos escondemos. E registra esta informação. Esconder-te para não incomodares não te vai tornar melhor pessoa, só te vai tornar invisível para quem precisa de ti. Esconder-te para não incomodares não te vai tornar melhor pessoa, vai te tornar invisível para quem precisa de ti. E quando tu começas a perceber isto, tu começas a sair desse lugar de invisibilidade, de medo da exposição, em que tu própria te colocaste refém das feridas do teu passado, refém da tua incapacidade de lidares com aquilo que te aconteceu lá atrás. Mas agora já não estás lá atrás, estás aqui e agora com a capacidade que tu tens de olhar para ti agora, com maturidade. E se sentes que não tens essa capacidade, não faz mal, estás no sítio certo para te sentires apoiada, guiada por mim, pela nossa comunidade. E eu, como terapeuta, reconheço muito estes lugares onde as pessoas sozinhas não conseguem e não tem mal, porque não é suposto nós, quando eu falo aqui de libertar a dependência, não é de nós sermos agora as pessoas que não precisam de ninguém, mas nós sermos as pessoas autónomas que reconhecem quando precisam de alguém para alavancar uma área da sua vida. Então não se trata de não ser capaz de fazer, mas de, para eu acelerar essa minha capacidade, para eu a desenvolver, para eu chegar mais depressa ao meu resultado, eu vou munir-me do ambiente certo, das pessoas certas, capazes de me fazer crescer e de me tornar mais autónoma. Então, autonomia é também pedir ajuda. Os nossos filhos estão a ser profundamente autónomos quando nos pedem ajuda para fazer algo que eles ainda não estão a conseguir fazer. Então, autonomia é reconhecer o que nós precisamos. Tens noção da autonomia necessária e do desenvolvimento neurológico necessário para tu saberes reconhecer e expressar as tuas necessidades? Muitas vezes nós não reconhecemos as nossas necessidades e por isso não as expressamos e por isso não pedimos aquilo que precisamos e por isso nunca temos aquilo que queremos e ficamos frustrados neste ciclo de não conseguir olhar para nós, olhar para a nossa história, dar-nos aquilo que nós precisamos para chegarmos aonde queremos. Então, bem-vinda, estás no sítio certo, na comunidade certa, na comunidade mãe que une maternidade, autoconhecimento e empreendedorismo. Estas mulheres, mães que unem estes três pilares tão importantes na nossa vida, porque somos mães e damos prioridade à maternidade, queremos tempo de qualidade com os nossos filhos, não os queremos pôr na escola aos 6 meses ou 1 ano, mas queremos ter liberdade de horários para poder estar com ele o tempo que nós desejamos. Autoconhecimento, tudo parte de nos conhecermos. Tudo parte da nossa história, tudo parte de nós. E a partir daí somos as criadoras, somos as autoras da nossa história e daquilo que vem a partir de toda essa consciência e integração que o autoconhecimento nos traz para empreendermos a seguir, para servirmos os outros com aquilo que nós aprendemos com a nossa história. Então a tua história é o ponto-chave e ainda mais aqueles momentos de desafio, aqueles momentos de superação, aqueles momentos de parto, no fundo, é aqueles momentos em que foi um ponto de viragem, quando descobriste algo, quando passaste por algo, quando perdeste alguém, quando mudaste algo na tua vida, isso foi uma morte e um renascimento, foi um parto de uma nova identidade tua que precisou de nascer, foi um parto de uma nova realidade que tu precisaste te adaptar. Então, partos são sempre potencialmente traumáticos e regeneradores e de onde brota toda a vida, não é? Então, é muito importante acolher estes dois lados que a vida nos traz, de luz e sombra, de morte e renascimento. Então, neste momento, espero que a tua história já esteja a ser assim como um filme que se abre diante de ti, tu já consegues ver que és essa personagem principal e tu já consegues reconhecer a tua capacidade de transformar a narrativa e de criares a partir daí o exemplo que queres ser para os teus filhos e para as tuas clientes e para toda a gente que se inspirar contigo e para toda a gente que te seguir enquanto líder, enquanto referência. Porque estamos aqui para isso, para ser mães, mulheres e empreendedoras de referência na nossa área.
Este é o primeiro pilar. Espero que já tenhas anotado aí, feito essa linha do tempo, desde o momento em que tu nasceste ao momento onde estás agora, os momentos que marcaram a tua história, os teus pontos de viragem, quem tu te transformaste a partir desses pontos de viragem, o que é que aconteceu na tua vida? O que é que te marcou profundamente? Não é? Eu já dei aqui este meu exemplo da perda da minha mãe, depois muitos outros exemplos podia dar, mas resumindo, a perda da minha mãe, o nascimento das minhas filhas, foi a revolução total. E vamos agora para o próximo passo, segundo passo. Já falámos deste pilar tão importante e deste primeiro passo que é olhares para a tua história, ressignificares a tua história à luz do teu olhar adulto de hoje, porque hoje tu já não és essa criança, apesar de teres feridas de infância. Então, tu és um adulto com feridas por olhar, não és uma criança. Então, este momento chegou de ressignificares a tua história. Ressignificar não é pôr mais um penso rápido, é reconhecer que, sim, à luz dos olhos da minha à luz dos olhos da criança que eu fui, com a maturidade que eu tinha naquela altura, eu interpretei isto desta forma. Ok, registrei esta interpretação da criança que eu fui, mas agora já não sou. Então eu vou reconhecer esta nova percepção que o meu lugar de adulto me capacita para ver e absorver a realidade e percepcionar a realidade agora com os olhos de adulto. Então, nós muitas vezes não chegamos a ver a realidade com olhos de adultos porque estamos sempre presos aos erros de percepção que tivemos na infância, porque não tínhamos capacidade para ver as coisas com outra amplitude. Mas agora já temos outra estrutura interna, já temos outra maturidade emocional e outro desenvolvimento interno para nos fazer processar as coisas com uma visão mais ampla. Sim, é isto e sim, também pode ser isto. Então, ressignificar. Cada experiência tem muitos significados, independentemente do olhar, ou seja, se estamos a olhar com os olhos da nossa criança, é provavelmente aquilo tem um significado, se estivermos a olhar com os olhos de adulto, aquilo tem outro significado. E nós podemos acolher as duas, porque sim, eu senti isto e isto ficou gravado em mim, e eu agora vejo isto assim e isto também fica gravado em mim. E ambas convivem. Então, ressignificar não é tapar um significado com outro, mas saber viver com os múltiplos significados que a mesma experiência pode ter. Pode ser muito transformador, e uma verdadeira merda e desafio que foi na minha vida. Pode ser algo que eu até preferia que não tivesse acontecido, mas já que aconteceu, é uma potência enorme na minha vida. Então nós podemos juntar diferentes significados e conviver com todos eles. E nessa multiplicidade de percepções, nós também termos autonomia e poder de escolha para decidir a partir do qual queremos agir. E isto é o ponto 1, a tua história. Agora vamos ao ponto 2, que é: já olhaste para a tua história, já ressignificaste momentos desafiantes, já acolheste feridas do passado e erros de percepção à luz do olhar da tua criança, e agora és adulto, chegaste ao ponto de criar o teu negócio de alma. E chega ao momento de transformares a tua história numa marca. E aqui vem um ponto essencial, que é a marca pessoal. A marca pessoal é algo que já existe, quer tu faças uso dela ativo ou não faças uso dela ativo. É aquilo que as pessoas associam a ti, é aquilo que tu emanas aos outros, é aquilo que são os valores que tu estás aqui a encarnar e a representar, e a causa que estás a representar e quem tu és. Então, a tua história gera uma marca naturalmente. Ela marca as outras pessoas de alguma forma, mas quando bem trabalhada, ela é realmente uma marca pessoal forte. Ela é, como é que eu ia dizer? Ela é mais do que a tua história. Ela torna-se mesmo um marco que marca as outras pessoas porque tu trabalhas a tua marca pessoal. Então tu reconheces e geres muito bem tudo aquilo que
que partilhas, porque tu preocupas-te em trazer aos outros as tuas lições e não os teus devaneios, e trazeres aos outros a cura das tuas feridas e não o jorrar do sangue das tuas feridas, não é? Então aqui é quando realmente trabalhas a tua marca, que é trabalhas a tua comunicação e crias a tua narrativa. Uma marca só se cria a partir de um criador. E o que o criador faz? Apropria-se da história para a criar. Então é aqui que surge também a autora em ti. Eu sei que de certeza tu queres lançar um livro, agora, mais à frente, algures a tua marca, a tua missão vai estar deixada num livro para as próximas gerações. Então, este lugar de ativarmos a autora e a criadora e a escritora é muito importante, que é transformar a tua história numa narrativa que inspira as outras pessoas, que transforma a vida das outras pessoas, porque eventualmente elas estão a passar agora por aquilo que tu já passaste e com a tua narrativa elas vão poder trazer um significado àquilo que estão a viver que elas não teriam se não fosse a tua marca na vida delas. Então é muito importante que a tua história se transforme numa narrativa. Qual é que é a narrativa que tu constróis? Qual é que é a marca que tu deixas nas pessoas? Qual é que é, como é que tu queres ser lembrada? No fundo é isto, é as pessoas quando se tornam símbolos e a tua marca vai se tornar um símbolo da tua causa. Então é muito importante que a comunicação seja feita dessa forma coerente, que a tua história se transforme numa narrativa, se transforme num exemplo para as pessoas seguirem, que se transforme numa referência de como curar a relação com os pais, como empreender, como ser mãe e ser uma expansão na carreira. Não estou a falar do meu caso, mas o teu caso há de ser semelhante ao meu, porque senão não estaríamos aqui as duas a falar a mesma língua. Então, que a minha história e a narrativa que eu criei à volta da minha história te inspirem a criar a tua. E é isto que tu podes fazer com as pessoas que estão à espera de receber aquilo que tu tens para dar. E muitas vezes não dás porque ainda estás bloqueada na tua história. E quando nós começamos a ressignificar a nossa história, a libertar-nos da nossa história e a saber vivê-la e a saber dar-lhe continuidade de uma forma empoderada no sentido de que tu não te sentes vítima de circunstâncias, mas sentes-te a criadora das condições que tu estás a criar para o teu futuro. Não é? Então, mesmo que as condições agora ainda não sejam aquelas que tu idealizas, tu não és vítima das circunstâncias nem das condições. Tu moves-te pelas decisões e pela tua visão. Então, eu tenho esta visão e as minhas decisões estão alinhadas com esta visão. Então, eu não sou refém das minhas condições atuais, eu sou quem decide, eu sou quem leva as coisas no rumo que eu quero levar em diante. Eu tenho essa visão a longo prazo e a marca é isso. A marca é uma visão a longo prazo. A marca é perceber que tu vais deixar uma marca para além de ti mesma, porque tu estás a criar algo maior do que tu. Tu estás a impactar vidas e estás a criar vidas e estás a transformá-las. Então, estás a criar os teus filhos e estás a transformar vidas de outras pessoas e, eventualmente, os filhos dessas outras pessoas também. Porque nós estamos a criar uma marca intemporal, estamos a criar uma marca e um negócio de longevidade. Então, o longo prazo é muito importante. Uma coisa são as condições de hoje, outra coisa é a visão que tu tens para amanhã. E essa visão tem que ser a longo prazo. E quando tu crias uma marca, a marca requer repetição. Então, tu precisas estar todos os dias a dizer a mesma coisa. Quantas vezes tu já me ouviste a dizer ser mãe é uma expansão na carreira, ser mãe é uma expansão na carreira, ser mãe é uma expansão na carreira. Isto é um mantra para mim. Quando eu me começo a perder na maternidade e a trazer aquele vitimismo que todas nós em algum momento já sentimos de estou afogada na maternidade toda, eu sou mãe da cabeça aos pés, eu não vou ser mais nada a partir disto, não é? Então, e a maternidade também é muito importante reconhecer que é por fases. Então, há momentos em que nos sentimos realmente só mães e não há espaço para mulher, não há espaço para casal, não há espaço para trabalhar. São momentos. Então, a maternidade exige muito de nós, mas
houve muitos momentos em que eu senti a maternidade como uma estagnação na carreira, ainda que estivesse a trabalhar com o bebê ao colo, mas não estava em mim a visão necessária. Eu estava a responder às necessidades, mas eu não estava a nutrir a visão. Então, para mim, o slogan da minha marca mãe, maternidade, autoconhecimento e empreendedorismo, ser mãe é uma expansão na carreira, é um mantra para a minha vida. Porquê? Porque eu olhei para a minha história, percebi o que é que eu preciso de olhar, curar, trabalhar e desenvolver em mim, e esse trabalho que eu faço para mim é o que eu tenho a oferecer aos outros. Então, ser mãe é uma expansão na carreira, é um mantra para mim, é um slogan da minha marca e de certeza que já me ouviste a falar dele muitas vezes, a menos que tenha chegado aqui pela primeira vez agora, mas mesmo assim já me ouviste a dizer isto mais do que uma vez. Ser mãe é uma expansão na carreira e a repetição é aquilo que começa a formar a tua marca. É as pessoas pensam em Margarida e pensam em Mãe Summit, as pessoas pensam em Margarida e pensam em ser mãe é uma expansão na carreira. Então tu começas a ser um símbolo de algo. A tua história, a tua transformação começa a ser o símbolo, o farol da história de outras pessoas. Então, nunca te esqueças que trabalhares e ressignificares a tua história, trabalhares em ti mesma, tem um propósito de tu evoluires e a tua evolução está aqui também para ser um contributo para os outros. Tu evoluís para contribuires, não é? Nós queremos ser melhores pessoas para poder contribuir mais para as outras pessoas. Então, a tua história e trabalhares a tua história e começares pelo teu autoconhecimento, este desenvolvimento pessoal, este autoconhecimento é a chave para a seguir. E não é exatamente um a seguir, porque o autoconhecimento é infindável. Tu nunca vais dizer, pronto, ok, check. Mas já me estudei, já ressignifiquei a minha história. A tua história está sempre a acontecer. E tu estás sempre a ressignificar aquilo que te acontece. E estás sempre a trazer as múltiplas visões sobre a mesma coisa e dentro delas escolher aquela que mais te dá poder neste momento. Então, este é um caminho contínuo, tu vais sempre estar a trabalhar a tua história, mas aquilo que já passou e aquilo que tu já transformaste é um serviço aos outros. Aquilo que tu já transformaste na tua história, a narrativa que tu já criaste, que te dá força para ser a criadora da tua vida, vai ser um farol para outras pessoas. Então já estás neste ponto de criar a tua marca. De uma forma consciente, de uma forma consistente, com uma narrativa construída e bem construída e uma repetição no longo prazo. É preciso repetir as mesmas coisas dia após dia durante longos períodos de tempo. Isto é o que faz uma marca tornar-se sólida, tornar-se referência, tornar-se memorável, no fundo. É isso que nós queremos ser. Imortais. Imortais no sentido do nosso espírito, no sentido de tudo aquilo que deixamos para além de nós. Então, isso é das coisas que mais me inspira, é nós podermos continuar a nossa vida para além da nossa vida, continuar a inspirar para além para além daquilo que fizemos com quem viveu connosco no mesmo tempo que nós. Então nós sermos intemporais, nós sermos imortais, nós sermos o nosso espírito ser imortal, nós sermos o nosso legado ser intemporal. Não é? Então este é um ponto fundamental na construção da tua marca sólida. Segundo ponto, então já vimos a tua história, já vimos a tua marca. Então vais olhar para a tua história e vais decidir consistentemente nutrir a tua marca pessoal, que é a base da marca do teu negócio, porque estes são negócios de pessoas para pessoas, são negócios de alma, são negócios que partem de dentro. Então de dentro é da tua essência, é de ti, não tem como distinguires o teu trabalho de ti, não tem como seres uma pessoa na vida profissional e seres outra pessoa na vida pessoal. Nós estamos a unir e por isso é que a maternidade traz tanto ao trabalho e desconstruímos tantas crenças, porque não separamos as coisas de, sim, ela é uma excelente mãe, mas é uma péssima profissional. Isso não existe. Se ela é uma excelente mãe, ela está a desenvolver excelentes capacidades para servir outras pessoas também, para além dos seus filhos. Gestão emocional, gestão de recursos, liderança, tudo o que uma mãe desenvolve, resiliência. Quem passa por um parto, a seguir cria os negócios que quiser. Meninas, se vocês têm presente a memória da resiliência que vocês tiveram para pôr os vossos filhos no mundo, reconheçam que só precisam de um bocadinho disso para pôr os vossos negócios no mundo. Mas o problema é que nós não resgatamos o nosso poder no parto e depois, e muitas vezes até saímos de lá a sentir-nos
uma merda porque não foi o parto assim ou assado, uma merda porque fomos vítimas de violência doméstica não obstétrica e, e completamente pisadas pela experiência. Mas aí também está a força de reconhecer, não, eu eventualmente não vivi o meu poder neste momento, mas eu vou resgatá-lo e isto vai ser uma alavanca. Esta indignação é uma alavanca. Os problemas que nos incomodam no mundo são onde está o nosso poder de os resolver, que é aquilo que te incomoda, é aquilo que tu vieste cá transformar. O problema que tu não consegues lidar com ele na vida é aquilo que tu vieste cá resolver. Eu tornei-me doula porque eu não concebia mulheres não terem partos orgásmicos. Eu não concebia mulheres serem vítimas de violência obstétrica no parto. Eu não concebia o parto não ser visto como um momento de profunda intimidade, de profundo prazer, dor e prazer, uma explosão de dor e prazer, uma explosão da sexualidade da mulher, uma explosão do poder de ser mulher. E isso fez-me tornar doula, isso fez-me ter dois partos incríveis das minhas primeira e segunda filha, o primeiro no hospital, o segundo em casa, mas ambos empoderadores, ambos com os seus desafios, mas com as suas forças. Então eu não concebia isso, e isso fez-me tornar-me doula, trabalhar com mulheres, acompanhar partos, contribuir para a resolução desse problema. Então, tudo aquilo que te incomoda é o que tu vieste cá transformar na vida das outras pessoas. Primeiro na tua, muitas vezes ressignificar as tuas histórias, trabalhares na tua história, criares daqui para a frente a tua história alinhada contigo e apoiares as outras pessoas nesse processo. Então, a tua marca. E é muito importante reconheceres que quando estás a criar a tua marca, tu vais desagradar pessoas e mais, tu vais desiludir quem, de quem tu mais querias aprovação. Então, eu vivi esta história também com o lançamento do meu livro. Eu fiquei um ano sem falar com o meu pai após o lançamento do meu livro, porque foi um desagradar tão profundo, uma abertura de feridas tão profundas que foi necessário aquele tempo de purga. Então, à medida que tu vais te expondo, à medida que tu te vais assumindo, à medida que tu vais sendo cada vez mais tu própria e cada vez menos fusionada com a tua origem, para tu seres agora um original, uma criação própria, uma criação tua, com a tua visão, com os teus valores, honrando sempre de onde tu vieste, mas com liberdade para ser quem tu quiseres ser agora. Então, esta libertação destas lealdades invisíveis ao passado, à mãe e pai, às família, não é? Nós temos medo de desagradar, temos medo de desiludir, temos medo de ser postos de parte da nossa tribo, da nossa família. Mas, mais uma vez, isto é muitas vezes aquele medo de perder mãe e pai, ou perder a aprovação de uma figura de autoridade na nossa vida, que represente mãe ou pai, ou perder esse colo de alguém que nós amamos, isso dá-nos medo, então nós protegemos-nos disso. E quando nos protegemos disso, afastamos-nos do risco. E assumir a nossa marca é um risco, é ousar, mas nós estamos aqui para ousar. Eu adoro aquela frase que é um navio está seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi concebido, não é? Exatamente como nós. Como um avião, ele foi concebido para voar, e não é para estar parado. É exatamente como nós. Claro que ele está mais seguro se estiver parado, mas não foi para isso que ele foi concebido. Não é essa a sua função. Então, a nossa função também não é estar, o nosso papel não é escondermos. E, por mais que vais desagradar ou desiludir, isso é outra virada da tua história, isso é outro ponto-chave. É a partir do momento em que tu desagradas, desiludes as primeiras vezes, tu já estás mais livre para ser tu própria a seguir e para lidar com essas situações e reconhecer que está tudo bem. Não estamos aqui para agradar a toda a gente, estamos aqui para servir a nossa comunidade. Que não é toda a gente, é a nossa comunidade. Então é por elas, por essa comunidade e por essas clientes que nós fazemos o nosso trabalho. Vamos então ao terceiro pilar, ao terceiro passo. Trabalhaste a tua história, já sabes que vais-te tornar num símbolo, numa referência sustentada na tua marca pessoal e na tua marca, no teu negócio.
E quando a tua história pessoal se torna uma cura coletiva, é aqui que nasce o terceiro passo, que é a criação de um legado. Então interioriza isto. Quando a tua história individual se torna uma cura coletiva, nasce o teu legado. Quando aquilo pelo qual eu passei e a forma como eu criei essa narrativa e a forma como eu ressignifiquei essa experiência, a forma como eu expus esse desafio e essa lição e essa superação e essa transformação vai significar uma cura noutra pessoa, vai ser terapêutico para alguém. Quando a tua história é uma lufada de ar fresco na vida de outra pessoa, é terapêutico, é desbloqueador, tem o potencial de desbloquear um ponto cego de outra pessoa, e tu foste esse farol, a partir do momento em que tu és que a tua história, a tua narrativa é um farol para outra pessoa que está com um ponto cego, com algo que não quer ver, que não consegue ver, e tu desbloqueias, tu passas de uma transformação individual para uma cura coletiva. Então, quando a nossa história não só nos liberta a nós, mas liberta, inspira, direciona e clarifica outras pessoas, nós estamos a criar um legado. E é aqui que tu chegaste. Tu chegaste ao momento em que tu já não estás só no teu autoconhecimento, já não estás só no empreendedorismo, já não estás só a criar uma marca, a criar um negócio, tu estás a deixar um legado. E isto é o que toda a mãe faz. Toda a mãe deixa um legado. Toda a mãe foi o início da história de outra pessoa. Alguém nasceu de dentro de nós. Alguém tem a origem da sua história em nós. Então nós já somos essas autoras, já somos essa fonte, já somos essa origem, já somos essa mãe, mas nós podemos aumentar essa força matriz, aumentar esse poder criador do arquétipo da mãe para mais pessoas, para além dos nossos filhos, que são os nossos clientes, que são as pessoas todas que se sentem lideradas, inspiradas, guiadas, educadas e transformadas por nós. Então tu aqui criaste um movimento, criaste realmente um legado. E isto é quando muda tudo, quando nós percebemos que, ok, o negócio está aqui para me enriquecer, mas o legado está aqui para me tornar imortal, está aqui para me tornar intemporal. E isto é quando tu percebes que tudo o que tu estás a fazer vai para além de ti, vai para além da tua família e vai para a tua família que tu nem vais conhecer, para os teus netos, para os teus bisnetos, para os teus trisnetos. E ser lembrado e criar uma marca, criar um legado, tem este poder de tu seres lembrado como uma referência, tu continuares a ser esse farol, mesmo quando a tua luz se apagar, porque tu deixaste um legado, tu olhaste para a tua história, tu ressignificaste as tuas experiências potencialmente traumáticas, tu fizeste do trauma o alimento da vida adulta. Trauma de infância, alimento da vida adulta, é um capítulo do meu livro, A Maternidade e o Espelho da Criança Interior. E tu criaste a tua marca, tu tornaste-te um símbolo, tu deixaste o teu legado. Isto é um poder imenso que nós temos nas mãos, assim como o poder de criar um filho. É criar um legado para ele. E isto é mais um mantra da nossa comunidade mãe. Uma mãe empreendedora cria mais do que um filho, cria um novo mundo para lhe dar. E nós só criamos um novo mundo com um novo legado que nós estamos a deixar, com a transformação que nós estamos a deixar nas outras pessoas.
Então, estes são os três pilares: a tua história, a tua marca, o teu legado. E um legado é um movimento, já não é sobre o teu negócio, é sobre o movimento que ele gera, é sobre a comunidade que ele impacta, é sobre a quantidade de pessoas que tu transformas com a tua história, a tua marca e as pessoas que não vivem no teu tempo, mas são tocadas por ti com o teu legado. Então, tu percebes a dimensão do papel que tu tens aqui na continuidade. A mãe está a dar continuidade à família. E uma mulher empreendedora está a dar continuidade à sua história através do seu legado. E o negócio é a forma de nós fazermos as pessoas chegarem até nós e usufruírem de perto do que nós temos para dar, enquanto podemos fazer essa troca direta. Então, o ambiente certo, a mentalidade próspera, que é, ok, eu tenho uma mentalidade, eu tenho percepções de infância que me limitam, porque na altura eu tinha uma visão realmente limitada à maturidade do meu cérebro com 1, 2, 3 anos, e eu agora vou aumentar a minha visão, vou criar uma visão a longo prazo sustentada numa mentalidade próspera. Então, o ambiente certo, a mentalidade próspera, a visão a longo prazo e a ação vencedora que te faz gerar resultados reais. Nós temos aquele status de sucesso de estar sempre ocupadas, estar sempre, mas estar ocupada é realmente estar a deixar um legado? Quantas pessoas vivem em piloto automático, ocupadíssimas de agenda cheia e não estão a criar uma marca intemporal, um legado, um movimento que vai para além delas, que sustenta um novo paradigma. O ser mãe é uma expansão na carreira, é um novo paradigma que nós, eu e tu, e toda a nossa comunidade mãe, maternidade, autoconhecimento e empreendedorismo, está a criar. Tu percebes o impacto que isto tem nas nossas filhas? E nas filhas das nossas filhas, e na linhagem feminina que pôde cortar aqui a dependência do homem, que pôde cortar aqui sermos escravas de um trabalho que não nos realiza, que nos reduz, que não tira partido de tudo aquilo que nós vivemos, para que isso se torne uma marca, um símbolo e um legado. E ninguém te vai tornar um símbolo a menos que tu reconheças que o podes ser. Ninguém te vai colocar num palco que tu não queres ou que tu não te des a oportunidade para estar. Ninguém te vai dar a voz que tu não fazes uso. Então, isto também é a história da criação do Mãe Summit. Em 2 minutos vou-te contar. Eu queria muito abrir a minha era de palestrante após o lançamento do meu livro e candidatei-me a várias TED Talks. Eu até escrevi uma vez isto num post. Candidatei-me a várias TED Talks, em 2024 e estávamos a acabar o ano 2024, estávamos no verão de 2024 e eu percebi, eu vou terminar o ano sem uma data para eu subir a um palco com a minha mensagem, com a minha voz, com a minha marca, com o meu legado. Eu vou estar à espera que me deem um palco? Posso ficar à espera. Eu posso criar um palco e não se trata de criar um palco, trata-se de criar um movimento das mulheres que resgatam a sua voz, das mulheres que reconhecem aquilo que têm dentro delas, a sua história, se libertam das vergonhas, se libertam do lugar pequeno onde elas acharam que era mais seguro estar, se libertam dessa visão pequena da realidade que podem viver e criam o movimento onde querem estar. Então eu criei uma Summit porque não tive uma data para subir a nenhum palco de TED Talk, um palco TEDx. E eventualmente eu vou subir a esse palco já com tudo o que o Main Summit me trouxe. E eu criei o Main Summit porque não tinha, porque essa porta não se tinha aberto para mim.
Então, se tu estás à espera que te digam que tu és uma referência, que tu és um símbolo e que tu criaste uma marca incrível, possivelmente quando tu estiveres a criar essa marca incrível, tu só vais sentir que desagradas, desiludes, síndrome da impostora, vais sentir uma fraude, vais sentir eventualmente que estás a ser ridícula, que quem é que vai olhar para isto, ou quem é que. Mas tu precisas de novamente repetir, 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 e a consistência é que vai. É quase aquele ditado de pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O movimento, esse declínio, só vai acontecer com consistência. Então, primeiramente, tu vais te agradar, vais te iludir, vais sentir-te ridícula e a seguir vais continuar a fazer o teu caminho e vais inspirar e vais guiar e vais fundar um novo movimento e vais gerar uma comunidade que prospera contigo, que através de ti consegue realizar os seus próprios sonhos. Através de ti, as pessoas conseguem realizar os seus sonhos. Então, isso é um poder imenso que não pode ficar aquém, porque tu não te dignas a aceitar a tua história, a transformá-la e a tirar partido dela e dos teus traumas para cresceres e para dares e para receberes com isso. Então, libertar a dependência emocional também é isso, é tu reconheceres tanta autonomia para a tua capacidade de colocares no ambiente certo, de te nutrires com a visão clara e a longo prazo que tu queres para ti, as pessoas certas, pedir ajuda quando necessário e fazeres aquilo que precisas de fazer para chegares onde tu queres chegar. E fragmentar esse sonho imenso em pequenas coisas que podes fazer hoje. E o que podes fazer hoje é estares aqui a nutrir-te, a desbloquear as coisas dentro de ti, a iluminarem-se coisas dentro de ti. E isto já é um passo imenso na tua história. Só o facto de estares aqui já pode estar a mudar a tua história. Então, agarra nesse potencial e transforma numa ação vencedora. Transforma num... Aqui novamente trazer o homem dentro de nós, aquele que assegura a ação, que assegura a concretização, que assegura o ir para o mundo, o risco de ir para o mundo. A mãe assume o risco de dar vida, o pai assume o risco de ir para o mundo. Então, nós já somos exímias em dar vida, todas nós somos apaixonadas por partos, por filhos, por a energia feminina e a intuição e a criatividade e a cura com o masculino é também um ponto muito importante. Sermos o pai de nós mesmas, sermos a nossa própria estrutura, sem que isso ative a mulher guerreira, sem que isso ative aquele lugar de só sozinha que eu consigo as coisas, que isso também é. Eu, como mãe solteira na minha primeira experiência, claro que vivi e senti bem esse lugar, mas integrar esse lado masculino e feminino é realmente poder que eles possam conviver, que eles possam ser opostos complementares. E muita dessa cura com o nosso masculino e com a nossa estrutura vai-nos também abrir portas à independência emocional. E no fundo, nós vamos ser sempre co-independentes, nós vamos sempre precisar de cooperar com as outras pessoas para sermos autónomos. Não há autonomia por si só, há autonomia na relação com os outros. É a tal história, nenhuma pessoa é uma ilha, então nós vamos ser sempre co-independentes uns dos outros, mas não dependentes emocionalmente. Não é? E essa dependência emocional gerar outras dependências que nós nem queríamos, mas vemos reféns delas, como a dependência financeira do masculino, que é tão, tão, tão típico nas mulheres e mães empreendedoras. Então, que essa representatividade desta dor te possa desbloquear alguma vergonha que tu tenhas desse ponto. E perceber que quando reconheces, quando agarras nessa dor, tu tens o potencial de a transformar e de ajudar as outras pessoas a passar por aquilo que tu já passaste e já sabes como o fazer. Então, muitas vezes esta nossa resistência à independência é também o medo do abandono, porque nós temos aquela ideia de que
Eu sou capaz, se fizer sozinho. Quantos de nós incentivamos os nossos filhos a dizer faz sozinho, tens de fazer sozinho, como se a capacidade estivesse associada à solidão. Então, há um mecanismo inconsciente que nos diz que quanto mais eu brilhar, mais sozinho eu vou estar. Então, se o nosso sistema de sobrevivência é acionado, ele vai dominar tudo, já não tem como. Nós precisamos de sempre estar, nós precisamos sempre de qual é a melhor palavra? De ir a pente fino com o nosso sistema mais primitivo para ele não acionar os alarmes todos. Porque quando nós sentimos de alguma forma a nossa sobrevivência posta em risco, já não há legado para ninguém. É eu. A minha sobrevivência é acima de tudo. A minha dor, a minha dor, a minha dor. E é isso muitas vezes que acontece com uma criança. Ela está fechada na sua dor e não consegue sair daquilo. E nós dizemos que é uma birra infindável, mas ela não consegue sair daquilo. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que a regule. Ela precisa de um sistema nervoso que vá lá corregular com o sistema nervoso dela para ela ser um sistema mais amplo e conseguir dar conta da imensidade, da imensidão daquilo que ela está a viver, da intensidade, da imensidão daquilo que ela está a viver. Então é muito isto que se passa connosco também. Nós associamos o nosso brilho, a nossa prosperidade. Quantos nós achamos, já dissemos, sim, vai acabar rico e sozinho. Então eu prefiro não ser rica. Porquê? Porque ativamos o nosso sistema primitivo de sozinha que nunca, porque sozinho igual a sobrevivência comprometida, então vamos assegurar a nossa sobrevivência e vamos abdicar da riqueza e da prosperidade. Ou vou abdicar do meu brilho para assegurar a base. Ou vou ser dependente emocionalmente de alguém para assegurar que não fico sozinha, ou para assegurar que ela não deixa de gostar de mim, ou para assegurar. Há muitos mecanismos inconscientes dentro da dependência, então eu convido também a reconheceres o que é que está por. Se estás financeiramente dependente de um homem, como é que seria a vossa relação se tu fosses independente financeiramente? Talvez no mais profundo tu aches que a vossa relação ficasse diferente e esse ficar diferente talvez venha com medo da perda do que tu já conheces, então entre ficar rico ou perder a relação, nós vamos preferir a relação e vamos abdicar da nossa independência financeira. Então há muitos mecanismos aqui que nos dizem que quando tu cresces, quando tu prosperas, quando tu te distingues, quando tu te sobressais, quando tu vives todo o teu potencial, tu vais ficar sozinha. Então nós abdicamos disto tudo para ficar na mediocridade e acompanhadas com outros medíocres. E medíocres é na média, não é? A maioria das pessoas não está no seu potencial máximo, está mediano. Se calhar não está no ínfimo das suas capacidades, mas está ali num intermédio. Então é aí que tu vais ficar. E é aí que vão estar as tuas relações, e é aí que vai ser o teu ambiente, e é aí que vai ser normal para ti. Isso é o normal para ti. É viver nessa mediocridade. É viver nesse. Não é exatamente o que eu queria, mas olha, é confortável. Vou ficar. Não estou a crescer, mas olha, também não estou a morrer. Aí é que nos enganamos. Há dois movimentos na vida, contração e expansão. Se tu não estás em expansão, tu estás em contração. E a contração tem uma função de dar vida. Mas como no parto, aquilo que dá vida são as contrações ocitocínicas. É as contrações do fogo de estar a dar vida, da ocitocina, a hormona do amor, do prazer, que faz uma contração eficaz para o bebê descer. Mas depois existem as contrações adrenalínicas, que é aquelas que é mói e nada acontece. É aquele não mata, mas mói, né? Ou seja, não é eficaz, o bebê realmente não é direcionado para baixo, mas a mulher está cheia de dores. Porque não está na ocitocina, está na adrenalina, não é? Então aqui é a mesma coisa. Tu podes realmente viver grandes desafios, viver grandes contrações, mas que elas sejam contrações ocitocínicas, contrações que estão a trazer a tua realidade para aqui. Acham que nós não penamos no negócio, que nós não sofremos
e andamos aí mesmo assim, quase de peito às balas para criar aquilo que nós queremos criar. Andamos, mas são contrações necessárias para fazer nascer aquilo que nós queremos. E essas contrações são gratificantes. No fundo, o que está a fazer com que essa contração aconteça é um fluxo de ocitocina no sangue, não é? Aqui é a mesma coisa, que é, tu vais ter muitos desafios no teu crescimento, mas quando esses desafios estão a gerar expansão, é uma contração de um parto que vai fazer uma nova realidade nascer. Mas quando tu estás naquele ramo-ramo, naquelas contrações que não mata, mas mói, não mata, mas mói, nada sai daqui, mas também já não é suportável estar aqui, tu estás em contrações adrenalínicas, que é uma mulher que está nervosa, que é uma mulher que não se consegue entregar ao processo, que é uma mulher que pelo medo de uma contração a sério, está ali em mini contrações, que é o que muitas mulheres vivem diariamente quando se confrontam com o facto de não serem financeiramente independentes, autónomas, um, poder de decidir, se quiserem sair da relação, saem, estão numa relação, mas a dependência mina a própria relação, porque nós só estamos livremente com alguém quando não dependemos dessa pessoa, ou quando escolhemos conscientemente depender e estamos ok, livres com isso. Mas quando não estás completamente livre com isso, está a minar a tua relação. Então, que esta reflexão sobre a nossa dependência, sobre o nosso medo da solidão, te faça acordar para a tua história, para que tu possas olhar, ressignificar a tua história, criar a tua marca, seres um símbolo, repetires aquilo que tu queres deixar como mensagem no mundo e representar essa causa que tu defendes para que tu te tornes num legado intemporal. E estes são os 3 passos para que tu libertes a dependência e cries um negócio rentável, porque é isso que nós estamos aqui a fazer. Então, nós vamos continuar no Main Mentoring. O Main Mentoring é o programa de mentoria deste acompanhamento individual com mais de 6 mentoras, com o olhar atento no teu negócio e na tua expansão pessoal, porque não existe expansão profissional sem expansão profissional, sem expansão pessoal. O teu negócio é um espelho de quem tu és. Então, se o teu negócio está neste ponto, é porque tu estás nesse ponto. Se tu queres mudar algo externo, tu tens de mudar algo interno. Se tu queres sair da dependência financeira, se tu queres ver os números a crescer na tua conta, tu tens de mudar algo em ti, mudar a identidade, mudar o pensamento, a mentalidade, mudar a forma como respiras, a possibilidade de prosperar, a possibilidade de receber, a abertura a seres uma boa recebedora, um bom receptáculo, como o feminino é, um excelente receptáculo à criação da vida. E o nosso útero é um símbolo disso também, um receptáculo nós recebemos, e essa abertura é muito importante na mulher também, e às vezes o medo fecha-nos e não nos permite receber, e estamos toldadas, a nossa visão está toldada pelo medo inconsciente de não prosperarmos sozinhas. Mas aqui não estamos sozinhas, estamos em comunidade. Então, o Main Mentoring são mulheres mães empreendedoras que querem criar negócios de alma rentáveis, querem deixar, e mais do que um negócio, um legado, um movimento, uma, uma, uma defesa de uma causa. Não é? Se tu trabalhas com maternidade, de certeza que tu defendes um parto respeitado, uma maternidade consciente, uma parentalidade respeitosa também dos nossos filhos, uma educação positiva, e por aí vai. Então, o Main Mentoring é este lugar que nós vamos receber e trabalhar dentro de nós e fora de nós para prosperar no negócio e redescobrirmos a nova identidade que precisa de ser criada para estar a liderar esse negócio. E vamos ter mentoras de diferentes áreas, desde constelações, a vendas, a estrutura do negócio, a relação com o dinheiro, todos os temas e mais alguns necessários para este momento em que tu estás a passar da criação do negócio de alma para a criação do negócio de alma rentável, para deixares de ser só a funcionária do teu negócio, para seres a empreendedora, a mulher visionária, que não só está a fazer aquilo que tu amas, mas está a criar um movimento maior.
Então é muito importante a visão e é muito importante as pessoas que nos ampliam a visão pelo caminho que já fizeram e por nos mostrarem as possibilidades e por nos ensinarem como tornar essas possibilidades na nossa realidade. Então o meu mentoring foi o que eu quis para mim. Houve um certo ponto no meu negócio que eu percebi, eu não quero nem só estar a trabalhar o meu desenvolvimento pessoal, nem quero estar puro e duro no negócio, nas vendas, na estrutura, não é? Mas eu quero uma coisa que une as duas. Então fui eu que a criei. O Main Mentoring, maternidade, autoconhecimento e empreendedorismo e um acompanhamento próximo. Nós vamos ter 6 sessões ao vivo quinzenais. A primeira vai ser dia 1 de outubro. Por isso, registra já na tua agenda. E eu vou deixar o link aqui abaixo para tu te poderes inscrever. Mulheres que já estão no Main Summit com o seu bilhete 2026 adquirido e marcas, mulheres líderes das suas marcas que já estão a trabalhar as marcas na nossa Expo Main Summit. São 2 estatutos muito especiais para ingressarem no Main Mentoring também, claro, com condições especiais, porque já fazem parte da comunidade de mulheres mães, comunidade de mãe, mulheres que unem maternidade, autoconhecimento e empreendedorismo para uma vida próspera, para uma vida e um legado intemporais. Então, segue aí para o link abaixo, preenche o formulário e terei todo o prazer em receber-te e acompanhar-te com outras mentoras, especialistas de negócios, especialistas nas áreas de desenvolvimento pessoal, para olharmos a fundo em ti, na identidade que precisas de redescobrir, recriar, resgatar, assumir neste teu pós-maternidade, neste teu pós-processo de transformação pessoal, para que tu ganhes clareza, visão, caminho e crescimento no teu negócio, porque ou estás a crescer ou estás a diminuir. E quando nós estamos estagnadas, nós não estamos estagnadas, nós estamos a definhar e às vezes precisamos de bater no fundo para acordar. Então a estagnação nunca vai ser assim, a estagnação vai ser assim, só que como é suave, como é progressiva e gradual, nós não vamos sentindo que estamos cada vez mais no fundo e quando batemos no fundo vamos ter um despertar. E por isso é que bater no fundo é um despertar de consciência também muito grande. Mas não precisas lá chegar, se te sentes estagnada, assume já o controle para começares a crescer. Se estás a crescer, mantém-te nesse movimento. Cada contração que vier é uma contração ocitocínica, não adrenalínica, e a ocitocina é o motor da nossa alegria de viver, da conexão com as outras pessoas, da energia de amor e prosperidade para todos e abundância nos nossos negócios e na nossa vida e nas nossas relações. Acima de tudo, é nas nossas relações. Então, junto ao Main Mentoring, nós vamos começar dia 1 de outubro. Estou à tua espera. Já sabes que tens condições especiais se já tens o teu bilhete Main Summit ou se és uma marca que já está na Expo Main Summit. E vamos daí tornar o teu negócio rentável, porque eu sei que apesar de te sentires criadora, líder, a tua ferida mais profunda é nas relações pessoais. E nas relações pessoais muitas vezes traz a ferida com o masculino, a dependência da estrutura externa, e nós estamos aqui para te tornares uma mulher inteira, que une pai e mãe, que une feminino e masculino, que une criatividade, intuição e estratégia e estrutura no teu negócio, na tua marca e no teu desenvolvimento pessoal. Então, um grande beijinho, vemo-nos no Main Mentoring, estou à tua espera e a tua transformação vai começar. E é um caminho sem volta atrás. Uma mente que se amplia não volta ao estado original. Então, assegura que estás na comunidade certa, no ambiente certo, e isso é o que te vai permitir tornar-te uma daquelas que são agora para ti uma referência, mas que tu vais ser uma delas para alguém que vem a seguir. Então, um grande beijinho. O teu legado está aqui para ser construído e nós estamos aqui para construí-lo contigo. Até já!